Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam bem. Amém? Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para juntos compartilharmos da palavra dele. Palavra essa que nos sustenta, que nos alimenta e que tem nos fortalecido em todo o tempo. Amém? No livro de Efésios 5, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Que possamos realmente imitarmos ao Senhor Jesus, que foi exemplo, que deu exemplo de amor, de humildade, de serenidade, de um caráter totalmente voltado à obediência a Deus, fiel ao Senhor Jesus, e que nós possamos realmente imitarmos a Ele. Ele sofreu e não reclamou, Ele morreu pelos nossos pecados e nos garantiu vida, vida eterna, vida em abundância. Então, que possamos viver essa palavra do Senhor Jesus e exalarmos o perfume de Cristo por onde formos, fazermos a diferença, darmos bons testemunhos da palavra do Senhor, palavra que transforma, palavra que liberta, palavra que cura. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, mais um culto, Senhor, mais um culto gravado neste ano, este ano tão difícil, meu Pai, este ano de muitas dores, de muitos sofrimentos, mas como sempre eu digo, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Alegres, Senhor, porque nós estamos aqui respirando, nós temos fôlego de vida, meu Pai. Passamos por momentos difíceis, mas hoje, meu Pai, nós já estamos no final do ano praticamente, Senhor Jesus. E muitas situações nós vencemos. E nós, Senhor, queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade que temos de cultuarmos a Ti hoje de forma gravada e também de forma presencial nos nossos cultos, meu Pai. Deus, não há outro caminho, não há outro Deus, meu Pai, em que podemos confiar. Só o Senhor tem palavra de salvação, de vida eterna, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, meu Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Hoje, papai, o seu Espírito me levou a ler esse versículo de Efésios, meu Pai, para que nós possamos ser imitadores de Ti. Ah, Deus, como o Senhor é lindo, maravilhoso. Como o Senhor, meu Pai, em 3 anos de ministério, o Senhor abalou o mundo, meu Pai. Oh, Deus, o Senhor deu exemplo de humildade, deu exemplo, Senhor, de realmente alguém que focou na palavra de cura, de libertação. Oh, Deus maravilhoso, nós hoje em dia, nós vivemos uma vida, Senhor, às vezes que não agrada a Ti. Nós não exalamos o Seu perfume, nós falhamos, nós entristecemos o Seu Espírito Santo. Mas neste momento eu invoco o Seu nome, meu Pai, e eu clamo pela Sua presença. Visita, Senhor, cada lar nesta noite, aonde existe alguém agora participando conosco deste culto, que está com seu coração aflito, triste, meu Pai, pesaroso. Ó Deus, visite agora. Arranca aquela dor, arranca aquela tristeza, meu Pai, aquela angústia da alma, Senhor. Traga refrigério, meu Paizinho, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu já oro, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Olá, eu quero saudar todos da Capela do Vila Flora, juntamente com a irmã Ana,
com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Venho deixar para todos vocês uma canção que seja ministrada em vossos corações, diante desse cenário ao qual nós temos vivido, né, de tantas coisas acontecendo, que nós venhamos ter um acalento em nossos corações através da canção, né, que nós não venhamos andar com o nosso coração turbado, mas que nós venhamos caminhar firmes diante da promessa de que aquele que um dia veio, ele foi somente nos preparar morada, nos preparar lugar, e esse mesmo Jesus virá nos buscar, que nós venhamos ficar firmes nesta promessa. Amém? Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Aleluia! Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser Jesus. Não há outro caminho para seguirmos adiante, para chegarmos ao Pai, a não ser Jesus. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais e mais e mais, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais e mais, acima de tudo, de todas as coisas. Eu quero te amar, te amar, te amar, te amar, Senhor. Que você possa amar o Senhor acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância qual você tem vivido. E que você não se esqueça, só Jesus é o caminho. Aleluia. A paz do Senhor, queridos irmãos, espero que os irmãos estejam bem. Vamos louvar esse louvor comigo, que dias difíceis existem, mas o Senhor sempre nos dá forças para prosseguir. Amém?
dias difíceis estão e o medo toma conta do meu coração, mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar essa situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mau. Sem tua presença em mim, eu desfaleceria. Mais uma vez não me deixes desistir, não me deixes desistir, não me deixes desistir, não me deixes desistir. Segure minhas mãos, os dias difíceis estão e o medo toma conta do meu coração, mas sei que estás aqui, tomando conta de mim, me ajudando a enfrentar essa situação. Sem ti, Senhor, tudo seria mais difícil sem a tua mão. Eu não conseguiria enfrentar o dia mau. Sem tua presença em mim, eu desfaleceria. Mais uma vez não me deixes desistir, não me deixes desistir, não me deixes desistir, não me deixes desistir. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor, me ajudou. Até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nunca nos desampara. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por o Senhor estar sempre conosco, em qualquer dificuldade. Aleluia. Que o Senhor te abençoe onde você estiver. Amém? Fique com Deus. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor, boa noite a todos os irmãos que irão nos assistir, os irmãos do Vila Flora, a graça e a paz do Senhor, que Jesus abençoe vocês grandemente, a família de vocês. A palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 16, diz assim: E o profeta clamando
disse: Não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, essa frase, não temas, não tenha medo, ela é encontrada diversas vezes na palavra de Deus. E todas as vezes que nós encontramos essa frase, todas as vezes que nós encontramos esse dizer, não temas, não tenha medo, ele sempre vem acompanhado de uma solução. Até porque o Senhor ou o escritor, na questão envolvendo o assunto que trouxe medo, que trouxe esse temor, que trouxe essa dificuldade para aquele que está sendo dito isso, precisa ter em prática uma solução. Não poderia ficar no vazio, né? E o exemplo que nós temos muito claro é Jairo, quando o Senhor Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue e depois Jairo vai até o encontro dele e quando ele está falando sobre a filha dele, chega algumas pessoas e diz que a filha dele já morreu, que ele não deveria incomodar o mestre. E aí Jesus diz para ele, não temas. E assim nós vamos ver vários exemplos dentro da palavra de Deus dizendo não temas. E todas elas acompanhado de uma solução, acompanhado de algo para tirar aquele temor, para mostrar na prática que aquele temor ele pode ser deixado para trás, não precisa ser vivido, porque alguém está por nós e esse alguém é Deus. Da mesma forma aconteceu com esse moço, com esse servo, a situação em questão, que o profeta Eliseu, o rei da Síria, estava guerreando contra o exército de Israel, contra o povo de Israel, e por Eliseu trazer as informações ao rei de Israel, porque era revelado a ele por Deus os planos desse rei da Síria, e esse rei da Síria fica sabendo então que Eliseu está revelando ao rei de Israel as suas artimanhas, né, o seu planejar contra Israel. E aí Israel todas as vezes era livrado da mão do rei da Síria e do seu exército. Então ele resolve matar Eliseu, ele descobre que é Eliseu e ele resolve então ir para uma cidade chamada Dotã, onde Eliseu estava, e ali ele queria matar Eliseu. E o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, levanta então de madrugada e quando ele abre a porta ele vê que a cidade estava cercada, né? Havia muita gente do exército inimigo contra. E ele se desespera, então entra e fala para Eliseu. Ele clama a Eliseu, e agora? Ai de nós, certamente nós vamos morrer, né? Ele fica com muito medo. E Eliseu então vai dizer para ele que ele não deve temer, que ele não precisa temer, porque muito maior em quantidade e em poder é aqueles que estão ao nosso favor do que contra nós. E aí no versículo 17, Eliseu então diz assim, em seguida Eliseu orou suplicando ao Senhor, abre os olhos dele, a fim de que ele veja. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Queridos, eu gostaria de compartilhar essas duas figuras. Gostaria de meditar com os irmãos sobre essas duas figuras, sobre essas duas pessoas. Aqueles que enxergam somente a dificuldade e aqueles que em meio à dificuldade conseguem enxergar o que Deus está fazendo para dar solução. Ter um relacionamento com Deus, viver um relacionamento com Deus, consequentemente deveria nos levar a essa reação de Eliseu. De forma gradativa, de forma crescente, ao desenvolver um relacionamento com Deus, nós precisamos ou precisaríamos ter em mente, ou ter em prática, na verdade, melhor dizendo, esse crescimento,
Porque você passa por uma hoje, amanhã você passa por outra, amanhã você passa por outra, e aí esse crescimento, ele precisava acontecer, ele precisa acontecer. Se você vê a vida de Eliseu, ele pediu a unção dobrada de Elias, então ele viu Elias vivendo muita coisa ao ponto dele querer viver o dobro. E aí o texto, o livro dos reis vai contar a história de Eliseu e vai mostrar vários momentos da vida de Eliseu, até depois da morte dele. A Bíblia fala que um soldado foi jogado morto e bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou, mostrando claramente o quanto Eliseu tinha um relacionamento com Deus e praticava esse relacionamento com Deus de forma crescente. Vivia na prática esse relacionamento com Deus, porque Deus ele não quer se relacionar conosco e simplesmente nos deixar em um vazio, nos deixar sozinhos. Não, Jesus disse bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós também, consequentemente em Jesus, né, nós também teríamos a mesma condição, porque se o Espírito Santo está em nós, se o Senhor habita em nós, então nós também temos condições de vencer essas adversidades. Junto com Ele, é claro. Com Ele, sem Ele nós vamos perecer. E esse relacionamento com Deus é necessário que aconteça e que vivamos ao ponto dos nossos olhos espirituais, a nossa fé trabalhar desta forma, de nós enxergarmos o que o Senhor está fazendo a nosso respeito. Então, por exemplo, nós enxergamos muito mais ou temos muito mais facilidade de enxergar o físico do que o espiritual. Nós não fazemos ideia hoje, no dia de hoje, quantos livramentos talvez nós tivemos. Quantas vezes o Senhor enviou o anjo dele para nos livrar, para livrar a nossa família, para nos livrar de um acidente, para nos livrar de uma briga, de um tiro, de um acidente, de um assalto ou de qualquer outra coisa. Nós não enxergamos, dificilmente nós enxergamos isso, porque nós temos muito mais facilidade de enxergar os embates, as lutas, as dificuldades, as tristezas. Mas nessa noite eu gostaria de compartilhar com você, muito maior é aquele que está ao nosso redor. A Bíblia vai falar que existe ao nosso derredor Satanás, ruge como um leão, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor, e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, quem somos ou o que estamos enxergando? Nós enxergamos simplesmente o exército inimigo, as dificuldades, as lutas, nossa família passando por problemas, e no meio desses problemas parece que nós estamos cercados ali de um ambiente que parece que não vai ter fim, ou nós enxergamos que muito maior é aquele que está à nossa volta. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento que o mundo está de ponta cabeça, né? Pandemia, economia, tudo está sendo muito complicado, tudo está sendo muito difícil, tudo está sendo muito, uma guerra realmente está travada. E aí eu te pergunto, você está enxergando simplesmente o exército inimigo ou você está conseguindo enxergar que existe um exército muito maior, muito mais forte ao nosso favor? Eu e você, nós somos igreja e nada pode parar a igreja. Não porque nós somos bonitos, não porque nós temos alguma coisa e podemos em nós mesmos fazer alguma coisa, mas porque o dono da igreja é muito maior, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais, infinitamente mais poderoso do que qualquer outro exército, do que qualquer outro levante. Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, que muito maior é o exército do Senhor que está ao nosso favor. Usufrua disso, creia nisso, faça parte disso, permita-se viver isso. Não se assuste com o inimigo, mas se alegre na grandeza do Deus que eu e você servimos. Não se assuste com as notícias. Esses dias eu vi uma frase dizendo isso, que os crentes que leem a Bíblia não deveriam estar espantados com o que está acontecendo. E de fato isso é uma verdade. O Apocalipse está muito claro das coisas que iriam vir,
as cartas, o sermão profético de Jesus, está muito claro das coisas que ainda irão vir e que estão acontecendo no mundo. Então, nós não deveríamos nos espantar, e muito mais porque maior é o que está conosco, maior é o que está nos cercando, maior é o que está ao nosso redor, maior é o que está nos livrando, maior é o que está guardando a minha casa, a sua casa, guardando a nossa casa. Então, há duas figuras aqui, Eliseu e o moço. O moço conseguiu ver simplesmente o que os olhos naturais viram, mas Eliseu conseguiu ver o que os olhos espirituais puderam ver. E depois da oração de Eliseu, aquele homem também teve uma visão, e certamente o coração dele ficou em paz e tranquilo. Que nessa noite o seu coração fique em paz e tranquilo, e que você saiba que independente da dificuldade, do tamanho do problema que você esteja vivendo, maior é aquele que está ao seu favor. Maior são aqueles que estão ao seu redor, que são os anjos do Senhor, te guardando, te livrando, te dando livramento, te dando condição em vencer. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, que independente do que você esteja passando, que você consiga enxergar os carros e os cavalos de fogo que estão ao seu redor, te guardando, os anjos do Senhor te livrando e o próprio Senhor te pegando pelas mãos e fazendo com que você ande. Que em nome de Jesus você consiga enxergar isso e viver isso. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, a sua vida, sua casa, seu ministério, e que você não temas, porque o Senhor está ao seu redor, te guardando, te livrando e livrando a sua casa. Deus abençoe e uma ótima noite para os irmãos.